Muito bem, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, nesta festa das tendas, 25 anos da Aliança de Misericórdia, um grande louvor e ação de graças a Deus, por todo o bem que a Aliança tem feito nestes 25 anos, quantas almas reconduzidas a Deus, quantas pessoas salvas, não é? Pessoas que estavam longe e que vão se tornando aliança, né, com Deus. E exatamente por causa desta aliança com Deus, aliança que muito unidos a essa misericórdia de Deus, que eu gostaria de colocar esse tema tão importante para a espiritualidade da Aliança de Misericórdia, que é esse permanecer em comunhão com a palavra de Jesus. Jesus diz no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia aos judeus que nele creram. Opa, uma coisa aí diferente. Não são os judeus que irão matá-lo. Toda hora quando São João fala dos judeus, a maior parte das vezes ele fala dos judeus que são antagonistas de Jesus. Mas aqui, os judeus que creram nele. Então já teve uma coisa diferente aqui. Judeus que são aquele resto de Israel, aquele povo de Deus preparado ao longo dos séculos e que finalmente recebe Jesus. Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Permanecer na palavra. Para ser discípulo, uma verdade que liberta. Mas ele não para por aí. Olha só o que Jesus diz. Os judeus, né, que creram, mas ainda não creram mesmo assim profundamente, a fé já começou. Fé é desse jeito, gente. Fé, a gente pode ter pouca fé, a gente ter uma fé mais ou menos, a gente tem uma fé imensa. Fé cresce. Fé não é uma coisa que não aumenta. A fé aumenta. Então os judeus já creram. Mas, olha o que eles dizem. Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizeis, tu sereis livres? Conhecereis a verdade vos libertará. Como assim libertará? Nós não fomos escravos. E aí Jesus fala: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. O pecado. Então, Jesus aqui está falando de um estágio da vida espiritual em que a pessoa já tem fé, mas aquela fé ainda não foi forte o suficiente para romper com o pecado. É isso que eu quero dizer para você que ainda está lutando com pecados. E eu estou falando aqui com pecados graves, não estou falando de pecadinhos, tá? Não estou falando de, cochilei durante o terço, né? Estou falando de pecados graves, pecados sérios. Quem ainda está lutando com as drogas, quem ainda está lutando porque vive no adultério, no sexo desregrado, na pornografia, na masturbação, que ainda está lutando com a honestidade, que vive contando mentiras que prejudicam os outros. Mentirinha é um pecado leve, é pecado, mas é um pecado leve. Mas mentiras que
prejudicam os outros, injustiças, roubo, corrupção. Você que vive ainda amarrado com o pecado. Você que está naquela situação de Santo Agostinho, antes da conversão. Santo Agostinho, ele ia à igreja, ouvia Santo Ambrósio pregar, aquilo aquecia o coração dele. Ele ficava entusiasmado com a palavra de Deus pregada por Santo Ambrósio. Mas Santo Agostinho não conseguia dar o passo. Todas as vezes que ele pensava em deixar o pecado, aparecia na fantasia dele, na imaginação dele, aparecia aquele pecado dizendo assim: mas você vai me deixar? Como você vai conseguir viver sem? Não, mas é tão bom. E aí, Santo Agostinho ia adiando o passo, adiando a conversão. Vejam, é importante a gente enxergar isso, gente. Existem pessoas que já têm fé, mas a fé não é profunda o suficiente, não é forte o suficiente, não é arraigada o suficiente para dizer ao pecado: basta, chega, nunca mais. Como que a gente faz isso? Como que a gente resolve isso? Jesus está dando a solução. Jesus está dizendo: se permanecerdes na minha verdade, na minha palavra. Permanecer na palavra. O que é permanecer na palavra? Que é uma coisa tão importante na espiritualidade da aliança de misericórdia. Permanecer na palavra significa que você precisa conhecer Jesus. Gente, ninguém ama o que não conhece. Ninguém ama o que não conhece. Aí vem a pergunta: o que é que você está colocando na sua cabeça todo dia e o dia inteiro? Quer uma dica para você saber o que é que você está pensando o dia inteiro? Pegue seu celular, puxa o relatório. Puxa o relatório do celular. É muito prático. Quantas horas por dia você está pensando em coisas, deixa eu dizer assim, pelo menos banais? Ou então, mais grave, mundanas. Ou então, mais grave, pecaminosas. Gente, o celular é um instrumento bom, mas as redes sociais e os aplicativos que nós temos aqui são uma cachaça. O negócio é feito para viciar. O negócio é feito para viciar. Aí as pessoas vêm dizer: padre, o senhor sempre diz que a gente tem que meditar a palavra, que tem que rezar, mas a minha vida é tão agitada, eu não tenho tempo de rezar. Eu digo: só acredito em você se você puxar agora na minha frente o relatório do seu celular. Puxa agora, vai. Pega aí, pega o celular, puxa. Puxa o relatório para mim. Quero ver. Quero ver que você não tem tempo. Como você não tem tempo? Olha aqui, ó. Horas pendurado nesse negócio aqui. Ninguém ama o que não conhece. Veja, quando você quer se apaixonar por alguém, você tem que pensar nessa pessoa. As meninas sabem disso.
As meninas sabem quando ela quer que o rapaz se apaixone por ela. O rapaz está indo à missa no domingo, mas nunca olhou para ela. Aí ela diz para a amiga: Maricota, olha, domingo que vem, depois da missa, você vai convidar o Joãozinho para comer pastel, porque nas nossas paróquias tem o apostolado do pastel, né? É a pastoral do pastel. Qualquer nutricionista ficaria horrorizado com esse, aspas, hábito católico de comer pastel depois da missa. Colesterol, gordura e outras coisas mais, dependendo do recheio, fritura, mas tudo bem. Convida o Joãozinho para comer pastel. Então está lá a Maricota e o Joãozinho comendo pastel depois da missa. E de repente chega ela, né? Qual é o nome que nós vamos dar para ela? Conegunda. Vamos dar um nome bonito, Conegunda. E então a Conegunda chega para Maricota: "Oh, Maricota, como vai?" Ela até vira as costas para o Joãozinho, fazendo de conta que ela não está nem aí com o Joãozinho. "Oh, Maricota, há quanto tempo? Olha, eu quero te apresentar um amigo, o Joãozinho." "Ah, Joãozinho, prazer." Vira as costas para ele de novo e continua falando com a Maricota, fazendo de conta que não está nem aí. Mas ele viu que ela existe. No dia seguinte, ela sabe o caminho dele para a faculdade. E ela, de propósito, arranja um jeito de esbarrar nele. Aí ela diz assim: "Nossa, parece que eu conheço você. Ô, Conegunda, não está lembrando de mim? A Maricota me apresentou você ontem." "Ah, tá, muito bem, pois é. Ah, ela falou que você sabe mexer com software. Eu estou com um probleminha no meu computador." E trocam o telefone. E aí ela vai criando ocasiões de se encontrar com ele. Vai criando ocasiões de se encontrar com ele. Por quê? Porque ela sabe que se ele pensar nela, se ele pensar muito, se ele pensar repetidamente, se ele pensar continuamente, se ele for conhecendo e pensando, ele pode se apaixonar. Mas se ele não pensar, não tem jeito. Não vai surgir amor se não houver antes conhecimento. Aí a pessoa quer ser apaixonada por Jesus. Gente, pelo amor de Deus, pensa bem. A namorada pergunta para o namorado. Vamos supor que a Conegunda finalmente conseguiu namorar com o Joãozinho. "Joãozinho, meu amor." "Pois não, querida." "Você me ama?" "Claro que eu amo você." "Joãozinho, então fala para mim, quantas vezes por dia você pensa em mim?" Aí o Joãozinho responde: "Nunca." Qualquer namorada ficaria ofendida, sim ou não? Você ama, mas não pensa nunca. Você não pensa nunca na pessoa que você ama. Como assim? Amar a Deus sobre todas as coisas. Você quer romper com o pecado, mas você pensa no pecado o dia inteiro. Se não pensa no pecado, pensa nos parentes dele. E quando você pensa em Jesus, nas coisas de Jesus, em Nossa Senhora, nas coisas do céu, nunca. Você vive uma vida carnal, uma vida toda voltada para a terra,
esquecido do céu, esquecido do amor, esquecido do que é eterno, esquecido do que é para sempre. Jesus nos dá a solução para quem está nessa situação de pecado. Pessoa que tem fé, mas não consegue romper com o pecado. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecei a verdade e a verdade vos libertará. Pensando, conhecendo, aprofundando, essa é a única forma de você fortalecer a vontade. Vejam só, deixa eu explicar um pouco a mecânica, a máquina que está dentro de você, ok? Não é máquina não, é uma coisa chamada alma. Nós seres humanos temos alma e portanto nós somos livres, nós somos capazes de liberdade. Nós somos capazes de fazer uma coisa que o cachorrinho não é capaz de fazer. Os animais, eles têm uma lei, que é a lei do cérebro. O cérebro, ele não é livre, o cérebro é escravo. A lei do cérebro é: foge da dor, busca o prazer. Você quer que o burrinho trabalhe para você, puxando a charrete? Dá uma chicotadinha, pá! Ele foge da dor e trabalha para você. Essa é a lei do cérebro. Você quer ser mais dócil com o burrinho e não quer usar o chicote? Então, pega uma vara de pescar e põe na frente dele uma cenoura ou um sabugo de milho. E ele vai buscando o prazer da comida e puxa a charrete do mesmo jeito. Você chega em casa, o seu cachorro está dando trabalho. Você tem dois métodos. Você chega e pega um jornal, dobra o jornal em 4, só de fazer o barulho na perna assim, não precisa nem bater no cachorro, pá! Aquele barulho estrondoso, o cachorro sai, ai, 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 ai. Foge da dor. Ou outro método, você pega um brinquedinho, um ossinho, uma coisa e diz, vem cá, vai lá, pá! E ele sai correndo atrás, pronto, busca o prazer. O animal não é livre. O animal, ele segue esse caminho, mas você é livre. Você pode optar, por exemplo, de no momento de doença, tomar uma injeção bem dolorida. Aquela injeção no músculo que dói. Você passa uma semana sem poder sentar direito. Mas veja só, não tente convencer o cachorrinho de tomar a injeção dolorida. Ele não vai fazer. Por quê? Porque a lei dele é foge da dor e busca o prazer. Nós seres humanos somos livres e nós podemos chegar a dizer, dói, mas a minha inteligência, a alma, diz, é bom. E a minha vontade, que é livre, a alma, diz, eu quero. O cérebro diz, ai, não, 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 não. Por que é que as crianças pequeninas não são capazes disso? Porque ainda não têm a idade da razão. Você não consegue convencê-las com inteligência para ter a vontade livre de abraçar aquela dor. Ou seja, nós somos livres para reverter a lei do cérebro. Foge da dor, busca o prazer. E nós somos livres para dizer, não, eu vou abraçar essa dor porque eu amo. Está doendo. Mas eu amo a minha família, eu preciso cuidar da minha saúde. Está doendo. Eu vou pagar o preço e vou fazer algo pelas pessoas que eu amo. Somos livres. Mas como se dá essa liberdade? É isso que eu quero ensinar para você. A liberdade se dá porque a vontade é livre para dizer, eu quero, pá! E se você não está conseguindo largar o pecado, é porque a sua vontade é fraca.
Como que fortalece a vontade? Ah, eu fortaleço a vontade, eu vou lá na academia e puxo o ferro. Não é assim. A vontade não é um músculo. A vontade você fortalece alimentando a inteligência. Eu estou agora fortalecendo a sua vontade, fazendo o quê? Pregando, e você está meditando comigo a palavra de Deus, isso está colocando coisas na sua inteligência, isso está convencendo você, e é isso que robustece a vontade, para que na hora do vamos ver você diz, não. Mas se você nunca pensa nessas coisas, se o único alimento que você dá para o seu cérebro são as bobagens dos canais onde você está inscrito, das pessoas que você segue nas redes sociais, se você passa o seu dia alimentando a sua inteligência com bobagem, gente, a sua vontade é fraca, evidente que é fraca. Ninguém ama o que não conhece. Você precisa colocar no seu coração, através da inteligência, e a inteligência das coisas de Deus e coisas sobrenaturais chama-se fé. A fé é um ato de inteligência. A fé é um conhecimento superior. Nós, seres humanos, temos o conhecimento limitado. Deus revela coisas, e as coisas que Deus revela, a gente conhece pela fé. Coisas que nós não teríamos conhecimento. Conhecereis a verdade. Jesus nos revela coisas inimagináveis. O amor de Deus por nós. Jesus nos revela o amor morrendo por nós na cruz. Nos dando a sua mãe santíssima, Maria, nos dando os sacramentos, nos dando a igreja. Quantos gestos de amor Jesus tem por nós. Jesus nos ama, mas você precisa pensar nisso, você precisa meditar isso, você precisa alimentar isso com atos de fé. E como é que se chama, Padre Paulo, essa coisa chamada ato de fé? A gente chama isso de oração. A oração é a fé exercida. A oração é a forma de você exercer esse ato de inteligência, porque nós temos uma única inteligência. Você e eu, né? Cada um de nós tem uma única inteligência. Eu só tenho uma. Mas essa inteligência pode ser iluminada pela luz natural da razão. Aí você vai lá e estuda o seu livro de matemática, de ciências, etc. Ou pela luz sobrenatural da fé. É a mesma inteligência. A fonte de luz é diferente. Se você quer conhecer Jesus, você não pode, assim, pode, né? Mas digo, não é isso. Você não basta você ir atrás de Jesus, um conhecimento arqueológico, para saber o que os historiadores dizem a respeito de Jesus, os manuscritos antigos, como se Jesus fosse uma peça de museu. Se você quer conhecer Jesus, você precisa ter um relacionamento com Ele. Se você não tem fé, vamos supor que você tenha fé zero. Não é verdade, porque você está aqui, né? Mas vamos supor que alguém em casa está fazendo um zapping na televisão e de repente vê esse padre falando, opa, pera lá, mas ele não tem fé, ele está assistindo isso aqui. Como que faz para ter fé? Olha, faz o seguinte, faça a seguinte oração. Jesus, eu não sei se você existe. Eu não sei se você é Deus vivo. Mas se você existe, eu estou precisando de você. Faça essa oração. Se você fizer essa oração,
Se você repetir essa oração com sinceridade, você terá fé. Porque Jesus quer que você tenha fé. A oração que pede fé é uma oração infalível. Se você pedir para Jesus para ganhar na Mega Sena acumulada, isso não é infalível. Porque junto com você tem outros milhões de pessoas rezando a mesma coisa. E se atender todo mundo, o prêmio da Mega Sena vai ser 0,32 centavos para cada um. Não vai adiantar muito. Mas se você pedir fé, Ele quer. Porque sem fé, nós não podemos agradar a Deus. Sem fé não é possível agradar a Deus. O justo vive pela fé. A pessoa santa vive pela fé. É como se nós fôssemos um bebê e o cordão umbilical que nos une à nossa mãe, ou seja, o cordão umbilical que nos une a Deus e que alimenta a nossa vida sobrenatural, é uma realidade chamada fé. Conhecer, mas conhecer amorosamente. Eu posso querer conhecer uma coisa por curiosidade, eu posso querer conhecer uma coisa para amar. É diferente. Conhecer para amar. Aqui que está o segredo. Aqui está o segredo do Joãozinho, apaixonado pela Conegunda. Conhecer para amar. E o amor liberta, porque aí, quanto mais a gente ama, mais nós estamos dispostos a pagar o preço do amor. Sim. Uma pergunta que eu sempre faço nas minhas pregações. Você tem alguém que você tem certeza que amou você? Pensa em alguém que você tem certeza absoluta que amou você. Todo mundo precisa ter um nome agora na cabeça. Vamos lá. Uma pessoa que você tem certeza que amou você. Está todo mundo com o nome? Quem tem um nome na cabeça faz assim, eu. Isso. Muito bem. Essa pessoa sofreu por você, sim ou não? É óbvio. Ela pagou o preço. Então, se isso é verdade, se você tem certeza que alguém amou você, porque essa pessoa pagou o preço, é também verdade o inverso. Faz seu exame de consciência. Se você não está sofrendo por ninguém, se você não está sofrendo em favor de ninguém, se você não está sofrendo pelo bem de ninguém, provavelmente você não ama ninguém. Provavelmente você não tem verdadeiro amor. Você tem relacionamentos agradáveis, de conveniência, não é? Então é importante nós entendermos que o amor liberta e nos torna capazes de pagar o preço por quem nós amamos. Jesus nos amou e pagou o preço. Essa é a maior prova de amor. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos seus amigos. Então, esses judeus que estão aqui, no capítulo 8 de São João, que tem lá uma fé incipiente, ou seja, uma fé que está começando, uma fé que está engatinhando. Esses judeus precisam crescer na fé. Precisam permanecer na palavra. E o que quer dizer permanecer na palavra?
Quer dizer que eu preciso fazer atos de fé constantemente o dia inteiro. Eu preciso estar sempre voltado para a oração, voltado para a presença de Jesus, voltado para essa realidade, senão não funciona. Senão a vida não vai para frente. Então é importante a gente ter isso no nosso coração. Meus queridos, a fé nos faz crescer no amor. O exercício da fé nos liberta. Então quanto mais, se você estiver apaixonado por Jesus, você vai pagar o preço de largar o pecado. Se você estiver apaixonado por Jesus, mas não é possível você estar apaixonado por Jesus se você nunca pensa nele, se você nunca faz atos de fé. Isso significa, bem concretamente, deixa eu dizer, ser mais concreto ainda, você precisa investir tempo. Tempo, gente. Você precisa fazer violência no seu dia e arranjar tempo para Deus. Violência quer dizer o seguinte: não. Pronto, larga o celular de lado. Pum. Vou fazer outra coisa, vou rezar. Vou pensar em Jesus. Ou então, vou usar o celular para ver uma pregação longa. Uma coisa... Não, gente, para com essa história desses videozinhos de 30 segundos. Que você, na desculpa de que está ouvindo conteúdo religioso, daqui a pouco, no terceiro ou quarto vídeo, já muda o tema e já está no mundo outra vez. Você precisa conhecer Jesus. Uma vez que você conhece Jesus, e as coisas ficam melhores. Capítulo 15 de São João. Opa! Aí nós subimos de nível. É um upgrade. No capítulo 8, era a fé. Agora, Jesus vai falar de amor. É sempre o permanecer. Esse verbo permanecer no Evangelho de São João é muito importante. São João usa o verbo permanecer, não é? 39 vezes. Às vezes de forma banal e corriqueira, mas a maior parte das vezes de forma teológica e profunda. Permanecer. O que é permanecer? Né? Jesus conta a parábola da videira e diz assim, que nós precisamos permanecer nele. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Só num versículo usou 4 vezes a palavra permanecer. 4 vezes num versículo, versículo 4, do capítulo 15. O que é que é tão importante esse permanecer? Esse habitar em Jesus, esse ficar grudado em Jesus. Meus queridos, a fé gruda a nossa alma com a alma de Cristo. Cristo é Deus. Deus não tem alma, mas é Deus que se fez homem, e Ele tem alma humana, Ele tem coração humano. Nós precisamos grudar o nosso coração com o coração de Jesus, grudar a nossa alma com a alma de Jesus. A gente faz isso pela fé. É na fé que você então começa a receber, como se fosse aquele cordão umbilical, os nutrientes para conseguir amar, para ter aquela força de pagar o preço do amor, de ter aquela força de romper com o pecado e finalmente ir para Deus. Jesus diz assim, versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada
podeis fazer. E isso é o nada mais absoluto que existe. O que quer dizer isso? Jesus está falando do amor que é Deus. Vejam, existem vários níveis de amor. O amor do cachorrinho, ele ama aquele biscoitinho canino que você dá para ele. Ele também ama você. Mas o amor do cachorrinho é menor do que o amor que um ser humano pode dar. O ser humano pode ser muito cruel e egoísta, porque ele tem uma capacidade enorme de amar. Olha que importante. O animal não. Eu moro lá em Cuiabá. Durante 11 anos eu fui pároco de uma paróquia lá no Pantanal Mato Grossense, chamado Paróquia Nossa Senhora das Dores, em Barão do Melgaço. Quantas vezes eu peguei um barquinho com motor de polpa, que lá a gente chama de avoadeira, porque quando aciona o motor ele avoa. A proa levanta. E a gente, no barranco do rio Cuiabá, estão aqueles jacarés. Principalmente no período, né, em que está mais cheio e os jacarés têm muito o que comer, eles aparecem e ficam lá, aparecendo no barranco. Se um jacaré desses, eu caísse na água e um jacaré devorasse o Padre Paulo, seria um acidente ecológico. Mas se o Padre Paulo matasse um jacaré e comesse a carne do jacaré, se come carne de jacaré. Tem fazendas que criam jacaré, é principalmente a parte do rabo, né, que se come. Muito bem. Então, se eu matasse sem permissão um jacaré e eu comesse a carne do jacaré, seria um crime ecológico. Por que que quando o jacaré me devora, é um acidente ecológico? E quando eu devoro o jacaré, é um crime ecológico. Não é uma injustiça? Não, não é injustiça. Por quê? Porque o jacaré tem uma capacidade de amar limitada. E, portanto, uma capacidade de cometer erros limitada. Eu não, eu tenho uma capacidade de amar maior. Todo mundo espera que eu tenha mais amor, consideração, respeito do que um jacaré. Porque eu não tenho só o cérebro de um réptil, eu tenho um cérebro humano e, além disso, uma alma humana. Então o amor humano é maior, o amor humano tem gratidão, o amor do humano... Mas, vejam, tem o amor do jacaré, o amor humano, mas tem uma coisa que está infinitamente distante da nossa capacidade, que é o amor divino. É o amor do Pai, é o amor do Filho, é o amor do Espírito Santo. Esse amor divino, o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós não somos capazes de produzir por nossos próprios esforços. Jesus está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Quanto amor divino eu, com minhas forças, sou capaz de produzir? Zero. Ninguém. Você não é capaz, você não tem esse amor. Deus não vai exigir de você um amor que você não tem. Ele exige de você o amor que Ele dá, e você recebe pela fé, e você então agora pode dar de volta. Ó, como é que funciona? São João diz na primeira carta: o amor consiste nisso,
Deus nos amou por primeiro. Ou seja, o amor divino, o amor ágape, o amor sobrenatural, esse amor que está lá naquele nome, aliança de misericórdia, esse amor, amor ágape divino, esse amor nós não somos capazes de produzir. Zero. Sem mim, nada podeis fazer. O que você tem que fazer para receber esse amor? Permanecer em Jesus. Aí quando você permanece amando, quando você permanece conhecendo Jesus na fé, conhece, daqui a pouco, começa a produzir fruto, começa a surgir amor de volta. Você recebe amor, você começa a dar de volta, e você começa a ser capaz de pagar o preço, você fica livre, você conhece a verdade e a verdade liberta você, você é capaz de pagar o preço do amor. Está doendo, mas eu amo, não vou largar, não vou deixar, eu vou pagar o preço do amor. Então, meus queridos, Jesus, então, diz aos seus apóstolos, não são mais os judeus que estão tendo uma fé iniciante, são seus apóstolos que estão lá na última ceia com Ele. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardo os mandamentos do meu Pai e persisto no seu amor. Digo-vos essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Meus queridos, quando nós começamos a amar de volta, obedecendo os mandamentos de Deus, surge uma alegria, é isso que os pecadores não conhecem, é uma alegria diferente. É a alegria pascal, é a alegria ressuscitada do cristão. É muito diferente da alegria do carnaval. A alegria do carnaval é uma alegria efêmera, passageira, ela evapora. A alegria do sábado à noite se apaga com as luzes do sábado à noite. Quando você chega em casa e apaga a luz, a alegria foi embora. Mas Jesus quer nos dar uma alegria permanente, permanecer nele, e nós vamos ter uma alegria, a alegria do amor. Por isso, este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos. O que é amigo? Amigo é amor que vai e amor que vem. Deus ama todos os seres humanos, os que estão no céu, os que estão no purgatório e os que estão no inferno. Deus ama todos os seres humanos que estão no planeta, bons e maus. Deus ama a todos, mas nem todo mundo ama a Deus. Esse é o problema. Nem todo mundo ama a Deus. Então não dá para dizer que todos são amigos de Deus. Não dá para dizer isso. É recíproco. Sem reciprocidade não tem amizade. Vejam, vamos dar o exemplo da Conegunda com o Joãozinho. Vamos supor que o Joãozinho fosse muito tímido, e ele não consegue dirigir a palavra para a menina. E na cabeça dele, ele alimenta a fantasia de que ele está namorando com ela. Então, na cabeça dele, ele namora com ela, só que ela não sabe. É possível isso? Namorar com uma pessoa que não sabe que você namora com ela? Não tem namoro, isso é uma fantasia da sua cabeça. Não é possível eu ser amigo de uma pessoa sem que a pessoa me ame de volta. Eu sou amigo de alguém que é meu amigo de volta. Não tem. Para ter amizade, os dois têm que estar de acordo de ser amizade. Senão é só amor. Amizade é amor que vai e amor que volta.
Você só é amigo de Deus se você tem amor para dar a Deus de volta. Você sabe um nome bonito para essa amizade com Deus? Eu vou dizer para vocês nunca ouviram esse nome? Chama-se Aliança de Misericórdia. Porque a amizade é uma aliança. É uma aliança de amor. O nosso amor para com Deus chama-se somente amor, mas o amor de Deus para conosco chama-se misericórdia. Porque é um amor que vem de lá do alto e desce ao nosso encontro. Aliança de misericórdia é amor com Deus. Como é possível ter aliança de misericórdia, ter amizade com Deus, se eu não o conheço, se eu não tenho tempo para amá-lo, se eu não tenho tempo para permanecer na sua palavra? Já não vos chamo servos, chamo-vos amigos. Por quê? Porque o amigo conhece, o servo não conhece. O amigo conhece a intimidade. Na fé, na oração, Deus quer nos contar os segredos da sua intimidade. E conhecendo, a gente termina amando. E amando, a gente termina pagando o preço do amor. Então, meus queridos, em resumo, essa é a história dos 25 anos da Aliança de Misericórdia. Pegar pessoas maltratadas pelo pecado. Pegar pessoas escravas do pecado. Pegar pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E sendo um sinal desse amor que desce do céu e vem lá embaixo, na sarjeta, no esgoto, no lugar mais difícil, o amor que desce do céu e vem lá embaixo, ser esse instrumento desse amor que desce, que vem, e fazer as pessoas conhecerem, porque ninguém ama o que não conhece. A aliança de misericórdia é um instrumento de Deus para fazer com que pessoas necessitadas conheçam o amor com que foram amados. Levar esse amor, fazer as pessoas conhecerem Jesus e conhecer aquele amor que desceu do céu. E como que a gente faz isso? Descendo também. Então nós descemos juntos. Nós descemos até o mendigo, até o drogado, até o ferido, até o abandonado. Até que finalmente, ele repetindo tantos gestos de amor e de misericórdia, aquela pessoa venha a se perguntar: mas por que você faz isso por mim? Às vezes leva tempo, às vezes leva meses, às vezes leva anos, anos de rejeição, de má compreensão, de ingratidão. Quantas vezes na aliança de misericórdia vocês amaram e receberam ingratidão de volta? Vocês deram e receberam incompreensão. Mas ser um instrumento desse amor que desce, para que eles conheçam o amor de Deus e surja a chama da fé. Às vezes essa chama da fé, ela nasce e a pessoa ainda não é capaz de largar o pecado. Às vezes essa chama de amor nasce e a pessoa ainda não dá conta, porque a vontade ainda não está fortalecida. Permanecei na palavra, vocês são uma palavra encarnada de Deus. A aliança de misericórdia é uma palavra encarnada, para que as pessoas conheçam o amor de Deus e conhecendo, amem e amando sejam livres. Essa é a história desses 25 anos.
É claro que nós somos instrumentos frágeis. É claro que nós somos instrumentos débeis. É claro que nesse caminho de 25 anos, Deus teve também que usar de muita misericórdia para com vocês, pelas infidelidades e pelas faltas cometidas. Mas se vocês permanecem, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que vos diz, dá-me de beber, dá-me um pouco da tua atenção, dá-me um pouco do teu tempo, paga o preço, permanece em mim. Permanecer num conhecimento de amor. Sejamos, portanto, meus irmãos, palavra de Deus uns para os outros, encarnação da misericórdia divina, para que as pessoas conheçam esse amor, essa amizade que Deus quer ter conosco. Deus quer que nós tenhamos uma amizade com Ele, uma amizade profunda, uma amizade arraigada, uma amizade que não tem momento algum que nos deixa. O amigo sempre fiel. Mesmo quando nós viramos as costas para Ele, Ele não nos abandona. Mesmo quando nós somos ingratos, Ele é gratidão e amor. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele é aliança eterna, aliança de amor. Este é o cálice do meu sangue, o preço que Ele pagou. Nós chamamos o sangue de Jesus de preciosíssimo. Preciosíssimo vem de preço. Preciosíssimo quer dizer que Ele pagou um preço enorme para nos amar. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Aliança de misericórdia, aliança de amor, aliança que desceu do céu, aliança que não nos deixa, aliança que Ele não revoga, aliança que Ele não quebra, aliança que Ele não desiste. Quando nós desistimos dEle, Ele não desiste. Aliança de amor, aliança eterna. Louvado seja Deus por essa aliança de misericórdia.